Matéria do UOL, ó. Fux vota por anular julgamento do núcleo das fake news e cutuca Gilmar. O Luiz Fux, hoje, resolveu pedir para melar o julgamento dos golpistas. Assim, ó, o voto dele não é para inocentar-se pura e simplesmente, não. O voto dele é por anulação do julgamento, entendeu? Que isso provocaria um efeito cascata nos outros, se por acaso fosse aprovado, obviamente, né, o que não vai, mas se fosse aprovado, provocaria um efeito cascata violentíssimo. Por quê? Porque tem os outros núcleos para serem julgados ainda, e até o núcleo que já foi julgado e inteiramente condenado, que é o núcleo do Bolsonaro, poderia se beneficiar de uma anulação. Então, por aí você vê o que o Luiz Fux está pedindo. Ele falou umas coisas lá, né? Aqui, ó, os réus do julgamento de hoje são 7. É o gabinete do ódio do golpe de Estado. Vou te explicar como é que funcionava esse negócio. Para você que está acompanhando aqui, eu vou te explicar também. Para você que está acompanhando aqui também. Ailton Gonçalves Moraes Barros, que é ex-major do Exército, o Ângelo de Nicoli, que é major da reserva do Exército, Carlos César Moretson Rocha, que é presidente do Instituto Voto Legal, Giancarlo Gomes Rodrigues, tenente-coronel do Exército, Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército, Marcelo Araújo Bormevete, que é da Polícia Federal, e Reginaldo Vieira de Abreu, que é coronel do Exército. Então são 6 militares, 5 militares, perdão, e um civil e um policial federal. Quem que é essa galera aqui? O importante mesmo, assim, dessa galera, é a galera, tem gente que trabalhava na ABIN, na Agência Brasileira de Inteligência, e fazia levantamento de dossiê contra adversários políticos e levantava dados, informações sobre a vida pessoal de qualquer pessoa que fosse de interesse do governo, e eles faziam isso com militares para poder atacar os militares nas redes sociais, se infiltravam nas comunidades militares para atacar os militares que não queriam participar da tentativa de golpe de Estado, e eram os principais militares que não queriam, né, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica. Então, eles foram muito pressionados pelas redes sociais. E quem fazia essa pressão era esse grupo, que trabalhava com robô, trabalhava com aquela máquina de milícias digitais, trabalhava passando informações para influenciadores bolsonaristas que têm muitos seguidores, e com isso eles conseguiam ampliar essa voz. Então parecia que era uma pressão gigantesca da sociedade brasileira, mas na verdade era uma máquina funcionando, e eram esses 7 que eram os responsáveis por fazer essa máquina funcionar. O Ailton Barros, que é o primeiro ali do canto aqui, bem aqui, ó, aqui, né? Esse aqui. Caramba, esse aqui. Esse aqui, o Ailton Barros, falava diretamente com o Braga Neto. O Braga Neto que dava as ordens, ó, ataca o Freire Gomes, ataca o Batista Júnior, que eram os comandantes do Exército da Aeronáutica, elogia o Garnier, que era o almirante Garnier, que foi o único que topou dar o golpe junto com o Bolsonaro. Então ele transmitia a informação e tinha a galera que disparava isso, tinha a galera que era responsável por fazer os relatórios, levantar informações sigilosas, né, e de forma ilegal. Então esse grupo aqui era o responsável por criar o clima, alimentar as redes sociais da narrativa golpista de se desconfiar das urnas, né, de se desconfiar do sistema eleitoral, da lisura do processo eleitoral brasileiro, para poder... Então, eles que disseminavam muitas vezes, por exemplo, o relatório daquele argentino, lembra? Chegou para esse grupo que despachou esse relatório para o Mauro Cid mandou para influenciadores, tudo isso era a máquina de mídia social do golpe. Eles operavam. Então, dá para dizer tranquilamente para você que depois do núcleo principal, que é o núcleo do Bolsonaro, esse é o principal núcleo, é o mais importante no esquema de montagem de um golpe de Estado em pleno ano de 2025. Sim, porque lá atrás você botava o tanque na rua. Agora você bota um tweet, é diferente. E nesse novo modelo de se dar um golpe de Estado, você precisa das mídias das redes sociais. E era exatamente isso que esses caras operavam. Então, sem sombra de dúvida, para conquistar apoio popular, para arregimentar aquele povo que foi lá para o 8 de janeiro quebrar tudo em Brasília. Para que isso acontecesse, essa turma aqui era fundamental, essencial, né? E é esse julgamento que começou agora, por isso que a gente tem que ficar de olho. Mas enfim, o Fux, como virou do avesso, mudou completamente, parece outra pessoa,
né, de meses para cá, porque julgou centenas de processos de golpistas e condenou esses golpistas. Agora ele disse que ele tinha que se justificar, ele tinha que explicar por que ele mudou tanto. Ele disse que cometeu injustiças em julgamentos do 8 de janeiro. O ministro também afirmou que não há demérito para um magistrado em mudar de posição. Matéria da CNN Brasil. Destaquei aqui esses trechos, ó. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta terça-feira que mudou de posicionamento porque cometeu injustiças nos julgamentos de réus relacionados aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, quando em alguns casos votou para condenar os acusados. Em alguns, em algumas centenas, na verdade, né? Meu entendimento anterior, julgamos muitos casos, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu injustiças que o tempo e a consciência já não me permitiam sustentar, começou na declaração o ministro. Foi justamente esse o argumento que ele usou. Eu errei no passado, agora eu estou com a razão. E a razão é que não teve golpe, ninguém tentou dar golpe, quer dizer, na verdade teve gente que tentou dar golpe sim para o Fux, né? O Braga Neto e o Mauro Cid, só, era um golpe de 2, porque ele votou para condenar o Braga Neto e o Mauro Cid. Então, segundo o Luiz Fux, tinha um golpe de 2, os dois caras mais próximos do Bolsonaro, que um era o ajudante de ordens, o outro era o vice, né, na chapa presidencial, general, e o Bolsonaro não sabia de nada. Mas, enfim, foi o voto do Luiz Fux, né? Ele votou com as convicções dele. E aí a gente tem que ouvir, né? Fazer o quê? Já o Alexandre de Moraes, o Xandão, né? Ele já falou na lata mesmo o que tem que falar. Ó, é milícia digital, eles usaram técnicas militares. Ele fala isso aqui, quer ver? Ó? Olha só, matéria da revista Fórum aqui para você. Utilizaram-se técnicas militares para influenciar determinado público-alvo e moldar seus comportamentos para atingir os objetivos determinados pelo líder da organização criminosa, já condenado na ação penal 2068, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, afirmou Moraes, antes de detalhar a participação de cada um dos réus que atuavam no núcleo responsável por disseminar notícias falsas sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas e atacar as instituições e autoridades. Então, assim, utilizavam técnicas militares para influenciar o público-alvo, para influenciar as pessoas, por um lado, comuns, para haver uma revolta popular, para a galera ficar lá acampada na porta do quartel, para ninguém desistir e ir embora. Então existia todo um estímulo para aquilo continuar, e esse estímulo saía dessa máquina de desinformação, que eram esses 7 caras, né? E também atuava para influenciar altas autoridades, tentando pressionar, principalmente autoridades militares, para pressionar os caras para eles embarcarem na tentativa de golpe. E eles não embarcavam, né? Enfim, não embarcaram ainda bem. Profissões de meio período com salário de até 18 mil ganham força no Brasil. Tem profissões, e que profissões são essas? Principalmente profissão de meio período. É profissão que você sai de casa e vai lá no local trabalhar? Não é não. Profissão online, home office, 100%. Uma galera está migrando do trabalho presencial para o trabalho home office. Por vários motivos, mas também, principalmente tem muitas vantagens. A principal delas é ter liberdade de horário para fazer as suas coisas, né? Se precisa sair, não precisa pedir autorização para ninguém. Enfim, não pegar trânsito, não pegar trem lotado, não viver na escala 6x1, só isso já compensa demais, compensa tudo. Tem essas profissões que a maioria que é exercido por mulheres, olha só. De cada 5 mulheres que trabalham, uma trabalha em home office. De cada 6 homens que trabalham, 1 trabalha em home office. E aí, com isso, você imagina, dá para mudar de vida. É muita gente, a gente está falando de 14,7 milhões, quase 15 milhões de brasileiros que trabalham em home office, né? Que trabalham em casa, com liberdade. Se você quiser participar dessas oportunidades, meu amigo, minha amiga, você pode aprender isso na Escola de Negócios Digitais, porque é isso que eles ensinam lá. Tá? Clica nesse link que aparece aqui na descrição, ó. Clica aqui embaixo nesse linkzinho aqui, vai abrir uma conversa no WhatsApp com o Clayson. Você vai conversar com o Clayson, ele vai te explicar tudo que você precisa saber, tudo que você tem interesse e necessidade de saber, tá? E aí ele vai abrir também um treinamento para você gratuito de 3 aulas, 3 aulas gratuitas para você entender a dinâmica, porque isso é trabalho sério, tá? Isso não é bet, não é tigrinho, não é curso de vender curso, não é nada disso. É trabalho sério para quem está interessado. E tem muita gente, mais de 100 mil pessoas já passaram pela Escola de Negócios Digitais. Então, muitas ganhando a vida e ganhando muito bem com isso, tá bom? Então, isso pode mudar a sua vida também. Clica no link que aparece aqui na descrição e vai conhecer essa oportunidade.